queria falar um pouquinho sobre uma palavra muito conhecida. Mas sabe quando hoje à tarde a gente foi passear lá no, como é que é o nome? Parque das Monções, né? E eu sou fascinada pela natureza. Eu vejo Deus em tudo. Tem até uma canção do Casa Worship que fala, né? Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você, ouço o seu sussurro, e assim vai, né? Para mim, Deus é uma poesia, é uma coisa tão linda. Ele é cheiroso demais, né? Tá difícil de falar hoje. Ai, Jesus. Dá um tempo. Ah, Jesus. E a gente estava passeando lá, andando. Depois de comer quase um boi inteiro, né? A gente comeu pra caramba. E aí eu contemplando aquilo tudo, a força da criação de Deus e das coisas. Mas ao mesmo tempo que aquela força toda das águas, eu tenho muito medo de água. Morro de medo de rio. E aí de repente a gente voando, hoje em dia a gente sabe que a natureza ela já está muito escassa e tem muitas coisas que a gente já não vê mais. Aí de repente veio uma borboleta azul. Meu Deus, que borboleta mais linda. Aquela borboleta começou a voar em volta da gente. Aí eu bem quietinha, né? Porque o pastor vão achar que eu sou louca. Quer dizer, eu acho que eles já sabem, né? Mas vou fazer de conta, né? E aí eu falei assim no meu coração: se você está falando comigo através dessa borboleta, faz ela vir voar aqui em volta da gente de novo. Então, ela já tinha sumido. De repente ela vem e volta bem em cima, voa bem em cima da cabeça da pastora. E eu Então Deus, ele tem um desejo tão profundo. Ele quer se manifestar aos nossos corações, Ele quer se revelar a nós. E aí hoje à tarde eu estava ali, a gente foi descansar, depois que a gente chegou, a gente lá caminhou um pouquinho, né? E aí o Senhor falou comigo e a minha forma de ouvir Deus é escrever tudo que Deus fala comigo. Que Deus vai me falando, eu vou escrevendo, são cartas. E aí o Senhor falou uma frase que foi tão forte, que a gente fala muito de busca, né? Mas o Senhor falou assim comigo: a força desses dias não está na busca, mas na entrega, na obediência resoluta a despeito das circunstâncias. Então não é quanto eu busco, mas o quanto eu obedeço aquilo que Deus fala para mim. Aí a minha busca ela passa a ter sentido, ela passa a ter um norte, ela passa a ter uma direção. E eu queria falar de um homem, de uma palavra, e se eu fosse dar um nome para essa palavra seria não só tocar. Porque Deus ele pode virar uma chave na nossa vida e no nosso interior num só tocar, numa fração de segundos. Ele pode mudar todas as coisas. E eu acredito que nós estamos vivendo esses dias. O Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria e que os dias seriam abreviados. Nós não vemos mais o dia passar, o dia não tem mais 24 horas. Você já percebeu? É um acelerar, é uma coisa tão... Os dias estão sendo abreviados, vão ser muito mais. E é a misericórdia do Senhor fazendo isso, porque ele disse que se Ele não fizesse isso, até os próprios santos se perderiam. E esse homem, vamos abrir um pouquinho a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19. Uma história bem conhecida. E aí, eu queria ler os versículos do 1 até o 10. Vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Marca isso, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava,
para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o filho do homem veio para buscar o que se havia perdido. Zaqueu é um exemplo daquilo de que o que é impossível ao ser humano é possível para Deus. Deus, ele é capaz de transformar. Você viu ali no versículo 3, diz assim: ele buscava ver quem era Jesus. Conhecer, tudo, buscarmos a Deus, conhecermos a vontade de Deus, exige esforço da nossa parte. Sempre existe. Jesus já pagou o preço na cruz, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso me esforçar para entrar nesse lugar. E você vê que esse homem, ele era um cobrador de impostos profundamente injusto. Ele era um homem conhecido como aquele cara, aquele agiota que a pessoa vai lá e ele cobra 5, 10 vezes mais o valor do negócio. Você fica prejudicado para o resto da tua existência. Você não consegue pagar aquela dívida nunca mais. Assim era Zaqueu. E você vê que os fariseus, os homens ali, a primeira coisa, na casa desse cara, logo desse cara. E Jesus adorava, ele amava quebrar paradigmas. Ele amava quebrar paradigmas. Ele andava no meio daqueles da escória da sociedade mesmo. Porque ele disse: eu vim para salvar aquele que se havia perdido. E aí ele entrou, e eu achei tão interessante, porque assim, ó, havia no coração de Zaqueu um desejo, uma curiosidade muito grande para ver quem era Jesus. Essa era a mesma disposição e perseverança daquele cego. Você lembra do cego? O que ele dizia? Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou perturbando, porque ele tinha um desejo, porque ele sabia que se Jesus tocasse ele, ele seria curado. Então nós temos que ter esse ímpeto, essa curiosidade, esse anseio de conhecer quem é Jesus. E a gente canta, já viu como é bonito? Ah, eu quero conhecer Jesus, né? Isso e aquilo. Mas nós temos que fazer com que todas essas coisas sejam uma realidade profunda na nossa vida. E queridos, a conversão de Zaqueu, ela impactou todo aquele lugar, ela transformou a vida de todas as pessoas, ela prosperou aqueles que ele antes tinha destruído, porque ele não devolveu só aquilo que as pessoas tinham, ele devolveu 4 vezes mais. E o mais interessante, sabe, o chamado de Jesus a Zaqueu, ele tinha uma missão divina, um propósito. Nada do que Deus faz na nossa vida é sem propósito. Nada, nada. Tudo tem um propósito. Você não nasceu simplesmente porque papai e mamãe tiveram um relacionamento. Você nasceu porque havia um propósito. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias que antes que viestes à madre, antes que você existisse no ventre da tua mãe, eu já te chamei e te consagrei por profeta às nações. Isso não é predestinação, mas é propósito. Existe um propósito para a vida. Sabe por que você está vivo? Respira bem fundo, mesmo no meio da máscara. Respira. Solta. Está vivo, não está? Porque o propósito ainda não se cumpriu. O propósito ainda não se acabou. Porque se já tivesse acabado, se nós vivêssemos só para salvação, sabe o que ia acontecer? A hora que você aceitasse Jesus, puf, morria. A gente ia ter que já ter um serviço de funerária na igreja, bem grande. Aí estava um bom negócio, né, pastor? Dá para abrir uma funerária. Porque ia converter, morrer, converter, morrer, converter, morrer. Porque é só para salvação. Não é verdade? Então não tem por que viver mais. Mas não, quando nós somos salvos por Jesus, nós começamos a entender o seu propósito e a viver o seu propósito. E então cumprir o seu propósito na terra. A salvação é a porta de entrada. E assim aconteceu na vida de Zaqueu. Opa, pisei no cabo aqui. Então, Zaqueu, o que ele fez? Ele respondeu com muita alegria ao chamado do Senhor. Imagina que cena engraçada. Ele devia ser aqueles árabes, né, narigudo, baixinho, parrudo. Devia ser
uma pessoa também com bastante sobrepeso, porque na maioria das vezes, pessoas nessa identidade, né? Então era uma pessoa completamente fora de padrão, baixinho, odiado por todo mundo, né? Ele pegou, foi lá, subiu em cima da árvore. Imagina a cena. Imagina a cena. Porque ele não conseguia ver. Então ele teve que gerar algo. Ele foi, mas ele tinha um desejo, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo que, mas ele queria ver Jesus. A gente canta, né? Eu quero ver Jesus, só quero ver você, só quero ver você, né? E ele queria, eu acho que ele até deve ter cantado, acho que essa música Zaqueu deve ter composto em cima da árvore, né? Ele deve ter cantado lá. Sim, quero sentir suas afeições por mim, e não preciso me esconder ou não, né? Então eu acho que ele compôs lá, não sei se foi o Gabriel Guedes, se foi quem foi, mas eu acho que foi Zaqueu, né? Vamos conjecturar aqui. E ele estava em cima daquela árvore, e daí, olha só, Jesus só disse: desce, porque hoje me convém dormir na sua casa. Eu preciso ir na tua casa. Ele não colocou, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Ele desceu, abriu a porta. Jesus não precisou falar nada, porque na presença do Senhor, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da morte, do juízo. Por isso que nós precisamos tanto estar nessa presença, porque essa presença nos mostra para nós mesmos. Porque vou dizer para você, a dor de continuar igual é muito maior do que a dor de ser transformado, de continuar à mercê de uma vida sem propósito. Para pensar, você chegar lá naquele último dia, eu não te conheço, você não andava comigo, você não ouvia a minha voz, e eu te gerei para isso, para aquilo, para aquele outro, mas, sabe? Então Zaqueu, ele traz isso para nós, ele traz essa verdade, essa disposição profunda em responder com regozijo ao chamado de Jesus, a ver com os olhos de Jesus. Queridos, como nós precisamos entender esse lugar. Eu preciso ver como Jesus vê, porque se eu vejo com os olhos do Senhor, até a minha visão acerca da minha vida, ela muda completamente, acerca das pessoas à nossa volta, acerca das circunstâncias à nossa volta. E num só tocar, o Senhor Jesus pode transformar. Olha só, Jesus só entrou na casa dele. Jesus não falou nada. Olha, eu estou dizendo, ele apontou o dedo para ele e disse: você é um cobrador de impostos, você é um sem vergonha, você lesou esse, você lesou aquele. Não, Jesus simplesmente falou: desce que eu vou entrar na sua casa. Jesus entrou na sua casa. Olha lá no versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Jesus não falou nada, ele comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens eu estou devolvendo, eu estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Cara, que conversão fantástica, que momento maravilhoso. Na presença ele simplesmente foi e se derramou. E o Senhor, um dia eu estava orando, e o Espírito Santo falou assim: Zaqueu, num só tocar, ele se transformou num dos maiores provedores do meu reino naquela época. Então tudo aquilo que era morte, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus abundou de tal forma que aquele homem que até ali destruía vidas, que aquele homem, imagine quantas famílias, quantas vidas talvez tenham se perdido, porque tem pessoas que às vezes diante de uma dívida gigantesca, quantas empresas às vezes, né, que quebram, que a gente vê. Eu me lembro de, é um pouco pesado o que eu vou contar, mas eu me lembro eu morava na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e tinha um empresário lá de uma empresa de brinquedos, uma empresa muito grande no estado, e numa dessas crises aí da vida, crises econômicas do país, ele quebrou e faliu, mas falido assim, né? Quebrou todas as empresas, faliu, não conseguiu mais se levantar. E num domingo de manhã, na passarela mais conhecida da cidade, ele foi lá e pendurou-se e tirou sua vida.
E aquilo marcou muito a cidade, porque ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, no estado e na região. Então, imagine talvez se um homem desse não estava na mão de um Zaqueu da vida. Você entende? Nós como seres humanos, é forte isso, mas nós temos um potencial de vida e um potencial de morte. A nossa vida, ela pode gerar vida, mas ela também pode gerar morte. Então, aonde nós estamos dispostos a mergulhar e a deixar o Senhor tocar em nós? Porque da mesma forma, ele respondeu, mas ele poderia também, poxa, né? Tá me expondo, tá isso, tá aquilo. Não, ele respondeu prontamente aquela verdade que Jesus estava trazendo ao seu coração. Vamos abrir ali em Filipenses 1,18, eu quero ler um versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Sabe, a mensagem sempre vai ser maior que o mensageiro. E a alegria é a chave dessa palavra. A mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Porque olha só, a vida daquele homem. E sabe o que acontece? Eu acredito que muitos de nós, né, alguns já se converteram no berço, mas muitos de nós às vezes temos uma história que marca. E o Senhor vem e entra na nossa vida e transforma a nossa história. E essa mensagem na nossa vida se torna maior do que o próprio mensageiro. Porque a mensagem da cura, a mensagem da transformação, a mensagem da conversão. Esse Zaqueu, caramba, agora ele é o cara do reino. Agora ele provê os pobres, ele provê as viúvas. Agora ele é um sustentador da obra de Deus nesses dias. Olha que coisa linda. Deus permitiu que ele chegasse a um pináculo de vergonha, de um exemplo, de um mau exemplo. Mas toda a sua história foi transformada. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós nascemos para isso, para expressar Jesus. Não importa que tipo de vida você levou, mas quando você se permite ser tocado pelo Senhor e a sua história ser totalmente transformada, né? Zaqueu, ele teve uma conversão extravagante num só tocar. E o milagre da conversão nas nossas vidas, ele sempre atinge a pessoa humana onde? Ele vai nos atingir nos nossos pecados, nos nossos recalques psicológicos mais crônicos. O Senhor, ele nos mostra diante de nós mesmos. Ele mostra a nossa verdade. Para quê? Para que a gente possa então ser transformado, o nosso caráter e os nossos sentimentos à semelhança do Senhor. Foi como nós falamos ontem. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Há um caráter a ser transformado e ser exalado através das nossas vidas nesses dias. Queridos, nós somos chamados por Deus para sermos transformadores dessa sociedade, para sermos transformadores de ambientes, para sermos transformadores de vidas nesses dias. Eu vi uma frase esses dias atrás a respeito da mulher. E por que, por exemplo, hoje a mulher, ela é a responsável pela transformação da moralidade na sociedade? Por quê? Por que nós vemos hoje, por exemplo, as mulheres se fazem muitas vezes de objeto, com as suas roupas, com a sua forma de ser, se desvalorizam, e a gente sabe que isso é uma progressão do inferno para destruir a imagem da igreja, para destruir a imagem do Senhor, porque a mulher, ela representa a igreja. Mas quando uma mulher, ela se coloca no seu lugar de mulher de Deus, ela entende esse papel, ela transforma aquilo que está à sua volta, e ela não precisa nem falar, no seu forjar, exalando a imagem e a semelhança de Deus. Então nós somos chamados para viver esse lugar, para transformar todas as coisas.
para transformar a partir da nossa vida, para nos tornar um referencial para a vida de outras pessoas, para que as pessoas possam olhar e dizer: poxa, eu quero o que você tem. Olha o que Deus fez na vida do fulano, olha o que Deus fez na vida do ciclano. Aquele? Não acredito. É isso que é bonito, né? Aqueles testemunhos assim que, você olha e não acredito. Mas Jesus, Ele é especialista em pegar as coisas impossíveis da terra e tornar possíveis. Em pegar aquilo que não tem valor e transformar num valor inestimável. A sua vida é o valor que Ele deu por cada um de nós. E isso é tão precioso, sabe? Então Zaqueu, ele passa a ver Cristo como grande valor e referencial da sua vida. E ele passa a viver a partir de Cristo, a partir da verdade de Cristo. Os valores, as ambições dele assumem prioridades o quê? Celestiais. Quando nós começamos a viver as prioridades de Deus na nossa vida, realmente os dias começam a ser remidos. A palavra de Deus diz que nós somos aqueles que viemos para remir o tempo. E como é que nós podemos remir o tempo? Entrando na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Porque quando você está vivendo a vontade de Deus, quando você está vivendo o propósito de Deus, você pode até cansar fisicamente. Você passa muitas coisas, mas as suas forças, elas se renovam como a da águia a cada manhã. E mesmo nos momentos difíceis, porque eu acredito que se nós não tivermos uma vida de profunda intimidade com Deus, de profunda busca ao Senhor, aquele que não tiver um altar íntimo diante do Senhor não subsistirá nos dias que estão por vir. Porque a palavra de Deus diz que o dia do retorno do Senhor seriam dias de densas trevas. A gente viveu só um flertezinho, um gostinho agora, nesses dias, que não é Deus que está desestruturando. Tudo que está acontecendo é a expressão da própria ação do homem, na natureza, em todas as coisas. Nós poluímos a água, nós poluímos os rios, nós não cuidamos da nossa alimentação, né? E a gente está colhendo fruto daquilo que a gente está plantando. Por isso que eu acredito que sustentabilidade é muito espiritual. Cuidar da natureza, cuidar da terra, cuidar da nossa saúde. Por quê? Porque eu estou cuidando daquilo que Deus me deu para viver a partir disso. Não é verdade? Deus criou o jardim, fez um jardim lindo, maravilhoso com tudo e colocou o homem para viver lá dentro. Ali estava toda a provisão que ele precisava. Então no Senhor está toda a provisão que nós precisamos, que nós temos, e nós encontramos isso dentro da nossa vida a partir dele. Nós precisamos mergulhar nele, né? Zaqueu, então, o que aconteceu? Ele tirou o seu foco do acumular egoísta dos bens, e ele deu um propósito aos seus bens, porque Deus deu uma habilidade para Zaqueu. Mesmo no erro, ele estava sendo habilitado para viver o propósito de Deus, porque ele pegava 1 e transformava em 10. Não é verdade? Ele pegava 5 e transformava em 20. Estava na ignorância, estava no lugar errado. Mas quando Jesus tocou na sua vida, ele se rendeu, ele deu a verdadeira prioridade, o verdadeiro propósito para a habilidade que Deus já tinha colocado na vida dele. Imagine esse homem debaixo da mão de Deus, o quanto que ele não multiplicou aquilo que Deus colocava nas mãos dele, sobre o reino de Deus. Porque a matemática de Deus, 2 mais 2 são 20. Não é verdade? A matemática de Deus, aquele negócio, quantos milagres a gente vive na vida da gente. Quantas coisas que às vezes você, sabe, aqueles milagres de Deus, você está passando por algum perrengue. Eu me lembro de uma vez, assim, eu sempre fui chamada a depender totalmente do Senhor. Eu trabalhei, eu sou professora de canto, eu dou as minhas aulas e tal. Mas eu sempre tive um chamado muito grande para depender de Deus. E sabe aquela coisa do corvo, né? Aquele negócio de viver assim. E é desafiador a gente viver nesses lugares. E eu me lembro de uma situação, eu tenho um filho que tem 18 anos hoje. E a gente passou por um período muito difícil, eu e ele, né? Que o pai dele na época nos abandonou, então eu passei a viver sozinha, eu criei meu filho sozinha. E houve uma situação, ele nascido já,
E eu na época estava assim, pensa, né? Eu não sou uma pessoa, eu já sou uma pessoa magra, mas naquele tempo eu estava metade do que eu estou agora, não é? Metade, imagina. Era de frente, era uma lista, de lado não existia, né? Mas eu estava passando um período que Deus estava forjando muitas coisas, porque entenda, tudo na tua vida tem um propósito e vai forjar a sua vida para que você viva tudo aquilo que Deus gerou para você. Sabe? Então as circunstâncias, elas nos forjam para que a gente viva o potencial que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, para que nós vivamos. E aí eu estava numa situação assim, sabe quando você abre a geladeira, né? E dá aquele eco, cadê a margarina, né? Aí a gente pega assim, só tem água, né? Era só o que tinha. E eu estava numa situação, meu filho estava adoecido. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde correr. Eu só tenho você. Não tenho mais nada. Eu tenho tudo, né? E aí o Senhor falou comigo assim, gente, fazia muito tempo. Você vai dizer que é loucura? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Fazia muito tempo que eu não via um centavo na minha carteira. Eu lembro que naquela época ainda na minha fé não estava bem posicionada. Eu já tinha feito a campanha do trigo, já tinha jogado trigo dentro da carteira para ver se o negócio fluía e nada dava certo. E aí eu sei que o Senhor, eu estava no meu devocional, mesmo assim, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca deixei de buscar o Senhor e de acreditar que Ele estava cuidando de mim, que Ele é meu Pai, e ponto final. Eu posso estar morrendo, pode acontecer o que for, Ele é meu Pai, e ponto final, porque nem altura, nem profundidade, nem a morte, nada pode me separar do amor de Deus, e ponto final. Não existe vírgula onde Deus colocou um ponto final. E aí o Senhor falou assim, ó, por hora, filha, vá na sua carteira e pegue o dinheiro que tem lá, desça a padaria e mate a sua fome, porque ainda hoje eu encherei os teus celeiros. Aí eu olhei para Deus, ele nesse bom humor, né? Ele disse assim, você está tirando uma com a minha cara? Faz muito tempo, não tem dinheiro na minha carteira, Deus. Há muito tempo. Ele repetiu, por hora vá à sua carteira e pegue o dinheiro que está na sua carteira, mate a sua fome e até o fim do dia eu encherei os teus celeiros. Aí eu olhei, eu acho que você está zoando comigo, mas tá bom. Eu falei assim mesmo, como eu estou falando, não estou conjecturando não. Isso deve fazer, meu filho estava com 1 aninho, nem sei se ele tinha 1 aninho, então quase 18 anos atrás. E aí eu fui lá, eu fui pegar a carteira, mas eu confesso para vocês que daí eu já comecei a ficar com medo, né? Porque eu disse, vai que tem, eu vou ter que pedir perdão. E quando eu abro a carteira, tinha R$5 dentro da minha carteira. Gente, R$5 naquela época era muito dinheiro. Eu comecei a chorar, eu disse, me perdoa. Me perdoa. Gente, eu desci, eu peguei aqueles R$5 e fui na padaria. Moça, ela não entendeu nada, né? Eu chorava, que nem criança pequena. Puxa, o Senhor materializou aquilo. Não sei o que aconteceu. Gente, não tinha. Eu sei o que eu estou falando. Eu peguei, fui na padaria, comprei lá um pãozinho, comprei um negócio. Porque a última refeição que eu tinha, eu guardei para o meu filho. Literalmente a viúva. E o último leite que tinha, então, era para ele. O último dinheiro que tinha, eu tinha comprado uma lata de leite para ele. E aí, eu subi, e assim, mas isso era umas 10 horas da manhã. Jesus prova a nossa fé, né? Eu comi aquele pãozinho, mas a benção que o Senhor tinha falado chegou 5:30 da tarde só. Era 5:30 da tarde. E quando o Senhor falou comigo, era mais ou menos umas 9:30 da manhã. E era umas 5:30 da tarde, umas 5 horas mais ou menos, uma irmã, ela liga para mim e ela disse assim, Mônica, você está em casa, tal, é que eu estou indo aí na tua casa para levar algo para ti, que o Senhor ministrou no meu coração. Eu já comecei a chorar, né? Que o Senhor já tinha falado, isso era 5 horas da tarde. 5:30 ela chegou. Ela abriu a porta do carro dela e começou.
E ela falou assim: eu nunca vivi uma experiência tão linda e tão profunda como eu vivi hoje. Porque exatamente às 9h30 da manhã o Senhor me mandou entrar no mercado. E o Senhor começou a dizer os produtos que eu tinha que comprar, as marcas que eu tinha que comprar, a quantidade que eu tinha que comprar para trazer para você e para a tua casa. E pasmem, o iogurte que eu gostava, as coisas que eu comia, nas marcas que eu comia. Então o Senhor, Ele faz coisas, Ele leva a gente no fogo, né? A gente canta: e se eu passar pelo fogo não temerei. A gente teme, mas isso nos forja. Eu não seria aquilo que eu sou hoje se eu não tivesse passado por todas essas coisas. Se o Senhor não tivesse forjado. Então, e das nossas feridas começa a sair bálsamo para curar, para trazer vida. Então, por isso que a gente nunca pode julgar como aqueles fariseus. Você vai na casa desse cara, é desse cara sim, porque através da vida dele muitos serão alcançados. Muitas viúvas, talvez como eu, talvez um Zaqueu dessa vida nesse tempo poderia ser o homem que naquele momento ia lá levar um pedido na minha casa, sabe? Ia sustentar, porque o profeta é sustentado pelo Senhor. Então, essa palavra, o dia que... Porque assim, irmãos, eu não sou um pregador, pastor. Eu falo daquilo que o Senhor traz no meu coração. Isso aqui são os meus devocionais. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu digo para Deus, eu quero viver até os meus últimos minutos. Como eu falei ontem, eu não acredito que eu vou morrer. Eu acredito que eu vou ser arrebatada, em nome de Jesus. Acredito nisso. E tem que ter fôlego para isso, porque os últimos dias a gente sabe que a igreja vai passar por dias difíceis, que nós vamos viver um período, né? Antes que Jesus volte. Mas mesmo assim, vai valer a pena a gente viver o propósito de Deus. A gente vê a nossa casa sendo transformada, a gente vê a nossa cidade sendo transformada, a gente vê, sabe, Deus fazendo. Às vezes a gente olha e diz assim: poxa, mas eu sou tão pequeno. Mas de um grão de mostarda vira uma árvore gigantesca. Deus pode fazer e Deus quer fazer. Então Zaqueu, o que aconteceu, né? Ele mudou o seu foco, ele tirou o foco do acumular egoísta das suas riquezas, dos seus bens. Ele ampliou, eu até escrevi isso porque eu achei tão bonito. Ele ampliou a sua visão para a socialização do amor e dos recursos materiais. Porque os recursos materiais, eles foram agora expressar amor, expressar vida, expressar cuidado. Sabe? Eu acredito que ele continuou gerando de uma outra forma. Eu acho que ele era um banqueiro da época, né? E de agiota, quem sabe ele se transformou num banqueiro e começou a gerar. Porque a palavra de Deus, queridos, entenda uma coisa: as riquezas o Senhor coloca nas nossas mãos para prosperar. Muitas vezes tem coisas que o Senhor não pode colocar na nossa mão, porque o nosso caráter ele não está transformado o suficiente para que isso não se torne Senhor na nossa vida. Porque tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na nossa vida, Ele vai tirar. Ponto. Ele vai tirar. E isso é o seu amor, é a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E então a atitude de Zaqueu de devolver até 4 vezes mais denotou o quê? Arrependimento genuíno, que não é remorso. E quando o Senhor toca na nossa vida, não é verdade? Que Ele vai lá no fundo e Ele toca, a gente vê a diferença. Como é bom a gente ter transformado. Eu confesso para vocês, eu vim para Jesus muito novinha. Eu vim para Jesus com 8 anos de idade, estou com 45. De vida e 100 de história. Se é que pode, né? E a gente pensa, né? A gente vive períodos na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que a gente está sempre de glória em glória. Ou seja, a gente vai estar sendo aperfeiçoado até o fim, porque esse corpo velho de guerra aqui vai ter que ser transformado. Nós vamos receber um novo corpo, incorruptível, maravilhoso nele. Sabe? Eu fico pensando, às vezes a gente tem tanto, porque é inerente, a gente tem, né? A gente tem doenças, a gente passa muitas coisas, e dói aqui, dói ali, dói lá, né? Eu estou com 45 anos, eu sou uma pessoa bem ativa, eu faço bastante exercício, mas não adianta, eu já estou na idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá, né? Aquela coisa toda. Imagine você com um corpo que não vai ter mais morte, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais... Meu Deus. No ano de 2015, nas primícias, a gente recebeu uma palavra, e aquilo foi tão tremendo, aquilo marcou meu coração, eu nunca mais esqueci. Pastor Luiz Hermínio, a gente fica lá 7 dias lá na igreja, né? Jejuando, orando e buscando a direção de Deus para o ano.
E naquele ano o Senhor deu uma palavra, não sei se foi 2015 ou foi 2014. E o Senhor falou assim: sabe, filho, a dor de vocês um dia vai acabar. Vocês não vão ter mais morte, não vão ter mais dor, não vão mais sofrer. O sorriso estará em vocês para sempre, né? Por que a gente sofre tanto quanto um ente querido quando alguém morre? Porque a gente não nasceu para a morte. A morte não é o nosso estado original. Nós não nascemos para morrer. No nosso estado original não existe morte. A morte passou a existir a partir do pecado. Por isso que dói tanto. Como é que explicar? Às vezes uma pessoa está com 100 anos. A pessoa morre e está todo mundo chorando em volta. Meu Deus, 100 anos. Já viveu o que chega. Porque nós não nascemos para a morte. É difícil de aceitar. E aí o Senhor falou: vocês vão viver a alegria e não vão ter mais morte, mais dor, mais sofrimento. Mas a dor e a saudade no meu coração de pai, ela vai ser para toda a eternidade. Porque eu sempre vou me lembrar daqueles que eram meus e que viraram as costas para mim e que hoje vivem na morte eterna. Isso foi tão forte. Sabe, o amor desse pai. Então, quando a gente canta, ó, impressionante amor de Deus. O amor de Deus, ele é extravagante, ele é extraordinário, ele é violento. Ele é tão... meu Deus. Jesus, então, ele reconduz Zaqueu à condição de filho. Filho é herdeiro. Filho, é muito lindo a gente falar de promessa, mas querido, Deus não te chamou para viver só de promessa, você é herdeiro. Você é herdeiro das promessas. Não adianta você ficar pagando promessa para receber uma coisa que já está sobre a sua vida. E como herdeiro de Deus existe um governo sobre a sua vida, para que você governe em favor, para que você governe a partir de Cristo em favor da terra, até que todas as coisas sejam transformadas. A vida cristã é sim um paradoxo. Porque a gente para pensar, eu tenho que orar para que isso não se levante, para que aquilo não se levante, mas está na Bíblia, vai acontecer, não interessa. O meu papel aqui é cumprir o propósito, é declarar até que Ele venha, declarar o reino e a justiça do Senhor até que Ele venha, receber, ganhar o maior número de pessoas até que Ele venha. Esse é o nosso chamado. Então que nós sejamos como esse homem, sabe, que num só tocar a nossa vida possa ser transformada cada dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu acredito que nós estamos vivendo sim os momentos finais da obra redentora de Cristo na terra, pré-resgate, pré-arrebatamento. Porque depois do arrebatamento é outro processo. Não é verdade? É claro que esses momentos finais podem levar 10, 15, 20 anos, não sei. Mas nós precisamos viver cada dia agora remindo o tempo. A apostasia, ela não começa fora, ela começa aqui dentro. Quando eu começo, sabe, a negociar assim, devagarzinho, alguns princípios e valores dentro do meu coração. A temática do nada a ver. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Tem a ver sim. As sutilezas que vêm para nos roubar da essência. Que sejamos como Zaqueu. Sabe? Que a gente vá, Senhor, se eu lesei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou fazer, mas eu quero que, assim como a vergonha do meu pecado, que seja extravagante a ação da minha conversão. Que seja extravagante. Por isso que nós temos que morrer todos os dias, morrer para nós mesmos. E esses dias assim, eu agora lembrei que eu estava falando uma coisa, passei e era isso que eu queria falar. Eu estou vivendo um processo na minha vida. E as coisas que o Senhor começou a ministrar, e Ele disse assim: filha, tudo que você viveu até aqui foi só um preparo. Foi só um moldar. Você ainda não viveu a totalidade do propósito que eu tenho para a tua vida. E agora chegou o tempo em que eu te separei para viver aquilo para o qual você nasceu. Porque existe um propósito para cada um de nós. E eu acredito que nós somos essas pessoas, nós somos esses apregoadores de justiça, os Noés dessa última hora.
E nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. E querido, pregar, você não precisa de um microfone para pregar. Eu vou te falar uma coisa que talvez agora cause até uma certa, que nem o pastor Luiz sempre fala, parece heresia, mas não é. O campo de colheita do céu não são os templos, é a terra. Ide por todo o mundo. Aqui é o nosso lugar hoje. Porque até no propósito original de Deus, nós não nascemos para estar um homem aqui falando e todos vocês ouvindo. Não, no propósito original de Deus, antes de tudo, era em cada lar, em cada família, um altar levantado diante do Senhor. Mas o nosso pecado, ele mudou a configuração de todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Porque nós temos esses lugares, mas aqui é nosso lugar de culto, é nosso lugar de congregarmos, estamos juntos, mas o nosso campo de colheita é a terra. É onde nós estamos inseridos, aonde nós estamos plantados, a partir da nossa casa, a partir das nossas famílias. E isso ficou muito claro nos dias que nós passamos agora, em que nós fomos praticamente empurrados para dentro de casa. Nós precisamos ler todas as coisas, querido, tudo fala. É por isso que às vezes a gente parece meio maluco, quando você diz assim, uma borboleta vai falar contigo. Toda a criação expressa, manifesta a glória de Deus. Os primeiros a louvarem ao Senhor são os passarinhos. 4 horas da manhã eles já começam a cantar. Eles começam a louvar porque tem uma essência dentro deles que precisa vir para fora, que precisa manifestar a essência da sua criação, né? Então o Senhor está nos reposicionando o nosso espírito, a nossa alma, as nossas prioridades, para que nós vivamos o propósito de Deus, a tempo e a fora de tempo. Que estejamos prontos e quando a trombeta soar, nós possamos subir com Ele, mas convictos que nós cumprimos o nosso propósito aqui na terra. Querido, não importa quanta pedra vai ter na coroa, não sei, mas se é para ser, se isso se a pedra na coroa lá é por causa de tudo que eu vivi o propósito de Deus, eu não quero uma coroa só não, eu quero umas 10 pelo menos. Sabe, que tenha muita pedra nessa coroa, que nem cabe na cabeça, que eu viva os meus dias para cumprir o propósito de Deus. No meio disso tudo você vai trabalhar, você vai comprar, você vai ter tua família, você vai ter todas essas coisas. O Senhor é tão lindo que Ele permite, Ele cuida de nós. Como o Senhor tem prazer na família. Eu queria dizer uma coisa, hoje de manhã eu estava observando aqui, como é bonito quando a gente entende o legado de Deus, né? Os filhos do pastor aqui, né? A nora, os netos, todos envolvidos na obra de Deus. E não envolvidos porque o pai e a mãe fizeram, porque a gente percebe uma essência de Deus fluindo, cada um de uma forma. Como é bonito uma família sacerdotal. Esses tempos atrás o Senhor me deu uma frase assim que parecia mais um caminhão. O Senhor disse assim para mim, o que é querida filha, sabe o que é a família? A família é um altar familiar, sacerdotal, profético, remidor, geracional. Olha o tamanho do caminhão. Eu até escrevi, eu tenho um quadro lá na minha casa, onde as revelações, as palavras, as coisas que Deus vai me dando, as orações, meu quarto de guerra, né? Eu vou colocando tudo lá, vou escrevendo. Já estou com 1, 2, 3, 4, 5 desse negócio de isopor grande assim, e está aumentando, a parede está aumentando, né? Até Jesus voltar eu vou ter que ter uma casa só para... Sabe? Mas como é bonito. Como é lindo a gente poder ver isso. Poder ver Deus fluir através de nós e alcançar as nossas gerações. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu acredito, por exemplo, que os nossos, né, os filhos de vocês não vão estar muito grandes. É a geração do arrebatamento, os nossos filhos, eu e meu filho de 18 anos. É o que Deus está fazendo, o Senhor está clamando. As coisas nunca aconteceram tão rápido. Então que o Senhor venha nos guardar nesse lugar e nos levar a um lugar de pureza. Eu tenho sido profundamente impactada por Deus nesses últimos dias. O Senhor disse assim, ó, Deus enxugou, eu tinha uma agenda muito grande, muitas coisas. O Senhor disse assim, acabou. Eu vou te levar agora para uma outra configuração. E nessa configuração você vai cuidar de 1, de 2. Mas esses 2 vão alcançar milhões nos dias finais. Deus, Ele quebra a gente. Mas quando a gente entende. Por isso que aquela palavra que o Senhor falou comigo hoje à tarde. O segredo não está na busca, mas na obediência a essa busca. É aquilo que você falou, é a resposta que eu dou. Porque Deus não responde pergunta, Deus responde respostas. Deus responde respostas.
E eu queria deixar uma palavra para essa família hoje. O Senhor os tem guardado para um tempo muito especial. E escute o que eu vou dizer, pastor. Vocês são uma família de reis na terra. A prosperidade virá de uma forma muito mais intensa, porque nos dias finais vocês vão salvar muitas vidas através da prosperidade que Deus está derramando nessa casa e nesse ministério. Aquilo que parece hoje tão pequeno, o Senhor vai prosperar. O Senhor vai levantar. O Senhor está mudando a configuração de muitas coisas, nos levando para o centro da sua vontade. Então, fique atento. Não saia agora. Corra para Ele. Pare. O Senhor está nos levando para pequenas coisas que movimentam grandes coisas. Porque nós vivemos, isso é uma palavra que nós recebemos nas primícias esse ano. Que nós fizemos muitas grandes coisas que movimentaram coisas muito pequenas. O Senhor agora está fazendo movimentar coisas muito pequenas. O teu lar, a tua família, é o lugar mais importante para Deus nessa terra. E a partir do teu lar, Deus pode estar movimentando coisas que você nem imagina nesses dias. Existe uma palavra a ser liberada sobre as nossas vidas, sobre essa casa. Uma palavra de entendimento. E é na simplicidade. E agora eu encerro, né, de verdade mesmo, contando um testemunho, que vocês vão até dar risada, para variar, né? Mas foi ano passado? Foi, né? Foi ano passado. Os pastores foram para lá, e eles, né, chegaram lá, não tinha casa para ficar, a igreja estava fechada, porque não tinha começado as primícias ainda. E a gente se conhecia do Adoradores Reais, né? Eu confesso que eu até nesse dia, hoje em dia eu tenho que até pedir perdão, porque eu não parei o carro e não peguei você. Confessei-te o meu pecado. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados, né, pastor? É. E aí eu lembro que era dia 1º, né, de 2020. 2020, isso. E aí eu tava fazendo alguma coisa na rua e passei de carro. Quase não tinha movimento aquele dia. Aí eu passei por uma pracinha que tinha ali. E eu vi esse casal aqui, né? Os dois sentadinhos. A pastora tava com um lanche na mão, comendo. E eu passei, olhei assim. E eu comecei a chorar. Eu até na hora eu falei assim, eu disse assim: oh, Jesus, que fofinho, os dois ali, que coisa mais fofa. Eu falei assim, fofo, mas não fui lá pegar os dois, né, que vergonha. Mas eu acho que, sei lá. E eu olhei os dois, e aí o Senhor começou a ministrar sobre simplicidade. Porque eles, né, eles foram de todo o coração para ir lá nas primícias, para buscar. Porque quando a gente quer uma coisa, não importa, a gente vai se esforçar. Não importa o que a gente tiver que passar, porque vai valer a pena. E eles ficaram acho que umas 3, 4 horas sentadinhos naquela praça. E pensa no calor de Itajaí, sentado, comendo, nem lanche não conseguia. Mas uma coisa que parece tão insignificante marcou a minha vida. Em todos os momentos, em muitos momentos da minha vida, depois daquele dia em que eu passava por alguma situação, o Senhor me fazia ver de novo os dois sentadinhos na praça, esperando o momento que eles iam estar ali, vivendo aquilo que eles queriam para aquele dia, o esforço. Então, meu querido, preste atenção aos pequenos sinais, porque Deus pode marcar a tua vida com uma coisa que você nem imagina. Por isso que eu não perco nada. Eu não perco nada. Tudo eu procuro estar olhando e percebendo o que o Senhor quer falar comigo através disso. O que o Senhor quer me dar através disso? O que o Senhor está me ensinando através disso? Né? Amém? Então eu queria orar nessa noite. Aleluia. Senhor, como é bom. Nós sabemos que nós temos você. E que você cuida de nós. E que o Senhor exala. Ah, papai. Nessa noite o Senhor deixou a gente sem palavras. O Senhor veio e tocou em nós de uma forma tão especial. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tocar-nos e perceber que não é o quanto cantamos, o quanto tocamos, o quanto fazemos, mas é o que nós somos.
E nós somos filhos, filhos amados do Senhor. E o Seu desejo é se revelar no nosso coração. O Seu desejo é nos levar, Senhor, para lugares altos na Sua presença. Lugares onde nós caminhamos com o Senhor, onde nós ouvimos a Sua voz todos os dias. Porque essa é a temática do Filho. É estar com o Pai todos os dias, é ouvir a voz do Pai. E viver a partir dessa voz, Senhor. Porque Tu és um Pai, um bom Pai. Um bom Pai, e todas as coisas que Tu fazes e que Tu permites cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Eu quero Te engrandecer, Senhor Jesus, e que o Senhor venha assim como Zaqueu. Que a nossa vida possa entrar, Senhor Jesus, nas prioridades legais do céu. Que as guerras, elas não sejam mais guerras, Senhor, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência, por causa, Senhor, do nosso medo e da nossa insegurança, mas que nós, Senhor, venhamos a viver as guerras legítimas do Teu reino, porque estamos apregoando a verdade e o reino do Senhor, Pai. Porque é assim que nós lutamos nas nossas guerras. Parece, Senhor, que estamos cercados, mas estamos guardados por Ti, Senhor. Forja o nosso caráter, forja as nossas vidas, para que sejamos, Senhor Jesus, filhos obedientes, filhos fortes, filhos determinados, Senhor, e gerados na imagem e semelhança de Cristo, para respondermos aos céus nesses dias com as prioridades corretas, Pai. Nós amamos o Teu nome e nós queremos viver para Ti, Senhor Jesus, cada dia da nossa vida, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a tempo e a fora de tempo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, que o Senhor nos encontre respondendo ao chamado do céu, Pai, respondendo a Tua verdade plena. Aumenta, Senhor, o amor no nosso coração, aumenta a compaixão no nosso coração, nos leva, Senhor, a conhecer os lugares inescrutáveis do Teu amor, da Tua verdade, da Tua justiça, Senhor, que sejamos consumidos pelo Teu olhar, esse amor que nos constrange, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.